Olá, meu nome é Márcio Gueff, que eu participei do PDPD no edital de 2020 e fui orientado pelo professor Adriano Kerkiglia. Meu PDPD foi na área de física de partículas, mais especificamente no problema da hierarquia das massas dos férmions. Primeiramente, precisamos entender o modelo padrão para poder compreender este problema, né? O modelo padrão é um conjunto de teorias físicas e matemáticas bem robusto, construído ao longo de um século, bem experimentado, testado e contestado, que explica satisfatoriamente três das quatro interações fundamentais, né, com exceção da gravidade, e também as diversas partículas elementares, além do bóson de Higgs. Né? Outro conceito interessante para entendermos é a simetria, que basicamente é uma invariância sobre alguma mudança num sistema. E a simetria é fundamental para as teorias físicas, principalmente por conta do teorema de Noether, que diz que há uma lei de conservação relacionada a qualquer simetria num sistema. Logo, como as leis de conservação são bases para as teorias físicas, é muito interessante tentar manter as simetrias encontradas. Logo, quando nos depararmos com uma assimetria, vale a pena investigar se há algum mecanismo que antes era oculto, mas que explica essa assimetria como uma quebra espontânea da simetria, ou seja, uma quebra aparente somente naquela circunstância, mas não uma quebra real da simetria. Logo, no modelo padrão, nós temos uma simetria de calibre que dizia que todos os bósons deviam possuir uma massa nula. Entretanto, os bósons da força fraca apresentavam massa, e então foi proposto um mecanismo que explicasse essa massa através de uma quebra espontânea de simetria. Esse mecanismo foi chamado de mecanismo de Higgs, que foi observado e comprovado, né, e seu bóson foi observado em laboratório em 2012. Este campo ele traz uma nova perspectiva de massa, que não é mais uma característica inerente às partículas, mas sim um resultado de uma interação com o campo. E nós podemos observar nesse gráfico de chapéu mexicano que o valor esperado no vácuo para o campo de Higgs não é nulo. E agora podemos olhar para o problema da hierarquia das massas dos férmions, que basicamente é o problema que aborda a grande diferença de massa entre as diferentes famílias de quarks, né? Diferenças que vão de mais de uma ordem de grandeza. Primeiro vamos olhar quantitativamente, nós podemos descrever as partículas descritas como campos, então nós temos que D aqui vão ser as partículas, os quarks, V será o valor esperado no vácuo para o campo de Higgs, e Y será o termo de Yukawa, né, o termo na base de interação correspondente. E nós podemos definir a base de massa, né, uma matriz com os termos de massa, como a diagonalização através da matriz CKM da matriz de interação. Entretanto, nós conhecemos os valores da matriz CKM e os valores de massa, mas nós não conhecemos os valores da matriz de interação, da matriz de Yukawa. Então, nós podemos manipular essa expressão para isolar essa matriz e então reconstruí-la, reconstruir cada um dos seus termos. Primeiro, trabalhamos no modelo brinquedo, com duas famílias de quarks e sem fase, para que possamos trabalhar de maneira mais simples, né? Então, nós temos aqui a matriz resultante, em função dos termos que nós conhecemos, os senos, cossenos e termos de massa, e também a parametrização de Wolfenstein ali é baixo. Nós podemos observar que se considerarmos qualquer valor para θ, nós temos este círculo amarelo com todos os valores matematicamente permitidos, mas se considerarmos apenas o pequeno leque de incerteza que é observado, temos aquela parte em vermelho que quando aproximamos e comparamos o termo 1 com o termo 2, nós vemos uma certa correlação. Estendendo essa análise para a expressão algébrica, nós podemos também colocar em função das massas para observar qual termo de massa tem mais impacto em cada um dos termos de Yukawa e também tentar entender de onde que vem essa suposta correlação, né? E repetindo isso para o caso com três famílias e também para o caso com três famílias complexo, nós observamos diversos gráficos de dispersão interessantes que denotam uma correlação maior, como é o caso aqui deste gráfico em vermelho, e também uma correlação ali inversa, no caso em azul. Bom, nós podemos observar que há sim algumas explicações quantitativas para de onde vem esse problema da hierarquia das massas, mas podemos simplesmente substituir a pergunta para de onde vem a hierarquia dos termos de Yukawa, e essa pergunta não tem uma resposta qualitativa objetiva simples, certo? Isso aqui foi apenas um ensaio de uma primeira abordagem do problema e os termos e conceitos relevantes para uma abordagem mais profunda do mesmo. Esse é o meu projeto. Muito obrigado.